Olá pessoal, conforme a gente combinou, né? Vou aqui fazer a gravação das questões da nossa prova para vocês poderem ter um material a mais para estudar, né? A nossa primeira questão falava o seguinte, né? Ó, a pressão no interior de um líquido homogêneo em equilíbrio varia com a profundidade de acordo com o gráfico. E ele nos mostra aqui o gráfico. Aí ele pergunta qual é a pressão atmosférica, a densidade do líquido e a pressão a uma profundidade de 20 metros. E pede para a gente adotar G como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, aqui claramente é uma questão que a gente vai utilizar o teorema de Stevin, né? Que ele fala o seguinte, que a pressão total é igual a um P0 mais a densidade do líquido vezes a aceleração da gravidade vezes a profundidade com que a gente se encontra. Então vamos analisar. Se eu colocar uma altura igual a zero, todo esse meu termo aqui vai para zero, e eu tenho que a minha pressão total vai ser justamente quem? A pressão zero, que nesse caso seria a pressão atmosférica que a gente está buscando. Então basta a gente olhar no gráfico para ver qual é o valor para o qual eu tenho a pressão quando a minha altura é igual a zero. Se a gente analisar aqui o gráfico, ó, quando a minha altura é zero, o gráfico está partindo aqui de 1, só que ele aqui ainda está com vezes 10 à quinta. Logo, a minha pressão atmosférica, que eu vou chamar aqui de P ATM, vale quem? 1 vezes 10 à quinta newtons por metro quadrado. E isso aqui, então, seria o nosso item A. A resposta da nossa pergunta do item A. No caso aqui, ó, a gente pode também já responder de cara o item C sem fazer muito arrudeio, por conta do seguinte: perceba que esse gráfico ele tem um comportamento linear. A cada 5 metros que eu estou aprofundando, a minha pressão está aumentando de 0,1. Quando eu estava em 0, eu tinha 1. Quando eu fui para 5 metros, a minha pressão foi para 1,5. Quando a minha pressão foi para 10 metros, ou seja, aumentou mais 5 metros, a minha pressão foi para 2, ou seja, aumentou 0,5. Em 15, ele foi para 2,5. 20 metros, se você analisar aqui no gráfico, pegando esse comportamento que ele está tendo, seria o quê? Eu somar mais 5 na minha profundidade. Se eu somar mais 5 na minha profundidade, pelo comportamento que o gráfico está me apresentando, eu tenho que aumentar mais 0,5 na minha pressão. Então, o meu item C já daria que a pressão seria quem? 3 vezes 10 à quinta newtons por metro quadrado. Agora, para a gente resolver o item B, como é que a gente vai fazer? Basta a gente pegar um ponto qualquer desse meu gráfico, pois eu já vou ter o valor da minha pressão total, que vai ser dada aqui pelo eixo vertical desse meu gráfico. Eu tenho o meu P0, que foi justamente o valor que a gente encontrou, que é onde esse gráfico está se iniciando. A densidade do líquido é o que eu quero encontrar. A aceleração da gravidade, a questão já mandou a gente utilizar como sendo 10. E a profundidade é a profundidade que eu escolher aqui no meu gráfico. Então, vamos escolher aqui a profundidade de 10 para resolver essa questão. Então, vamos lá. Quando eu pegar a minha profundidade igual a 10, a minha pressão total passa a ser 2. Então, com isso, nós vamos ter o quê? Aqui para o item B. Eu vou ter que 2 vezes 10 à quinta é igual. Quem é meu P0? 1 vezes 10 à quinta, mais quem? A densidade, que é o que eu quero encontrar, vezes a aceleração da gravidade, que é 10, vezes a minha profundidade, que eu também escolhi como sendo 10. Então, 10 vezes 10 me dá aqui 10 ao quadrado D. O 1 está desse lado positivo, ele passa para o outro lado negativo. Como as potências de 10 já são a mesma, basta você subtrair. 2 menos 1 dá 1. Então, eu tenho que 10 ao quadrado D é igual a quem? A 10 à quinta. 2 menos 1 dá 1. Então, não precisa escrever. Então, a minha densidade D vai ser quem? 10 à quinta dividido por 10 ao quadrado. Desse modo, nós temos o quê? Que a minha densidade D vale 10 à terceira. Como aqui a gente está tudo no sistema internacional de medidas, vai ser quilogramas por metro cúbico. E essa aqui seria justamente a nossa primeira questão da nossa prova. Na segunda questão, nós tínhamos o seguinte: o elevador hidráulico de um posto de automóveis é acionado mediante um cilindro de área
3 vezes 10 a menos 5 metros quadrados. O automóvel a ser elevado tem massa 3 vezes 10 a terceira quilogramas e está sobre um êmbolo de área 6 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Sendo a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine a intensidade da força que deve ser aplicada no êmbolo menor para elevar o automóvel. Então vamos começar logo aqui por esse nosso item A. Aqui nós temos o quê? Justamente o princípio de Pascal, que ele diz o seguinte: a força 1 aplicada na área 1 vai ser igual à força 2 aplicada na minha área 2. Então, se eu considerar o 1 como sendo o êmbolo menor onde eu estou aplicando a força, nós vamos ter o quê? Que a minha área 1 vai ser 3 vezes 10 a menos 5. Eu tenho que a minha área 2 vai ser quem? 6 vezes 10 a menos 3. E eu tenho também a minha força 2, pois se do outro lado eu quero elevar um automóvel, a força que vai estar aparecendo do lado 2 vai ser justamente quem? A força peso, que ela é dada como sendo quem? O produto da massa vezes a aceleração da gravidade. Então aqui eu tenho que vai ser 3 vezes 10 é quem? Se a massa já é 10 a terceira e a aceleração da gravidade é 10, 10 a terceira vezes 10 dá 10 a quarta newtons. Então vamos substituir esses valores aqui, isolando o meu valor de F1. O meu F1 vai ser quem? F2, que multiplica área 1 sobre área 2. Então vamos lá, minha força 2, 3 vezes 10 a quarta, que multiplica, quem é a minha área 1? 3 vezes 10 a menos 5, dividido por 6 vezes 10 a menos 3. Então aqui nós temos o quê? Que a nossa força 1 vai ser igual a quem? 3 simplifica com 6, aqui fica 2. 10 a menos 3 com 10 a menos 5 fica 10 a menos 2. Esse 10 a menos 2 com 10 a quarta aqui fica 10 ao quadrado. 3 dividido aqui por 2 dá 1,5. Então 1,5 vezes 10 ao quadrado. Que dá então 1,5 vezes 10 ao quadrado, multiplicando por 100, a vírgula anda duas casas para a direita. Então vai dar 150 newtons. Esse seria o nosso item A dessa questão. Agora vamos para o item B. No item B, ele está pedindo o quê? O deslocamento teórico que deve ter o êmbolo menor para elevar 10 centímetros o automóvel. Aqui no caso é só você lembrar o seguinte: pelo princípio da continuidade, todo o líquido que está saindo pelo êmbolo menor vai estar se deslocando para o êmbolo maior. Ou seja, o volume deslocado do lado do êmbolo menor tem que ser igual ao volume deslocado no lado do êmbolo maior. Ou seja, o volume do lado 1 tem que ser igual ao volume do lado 2. Como eu tenho êmbolos de seções circulares, eu posso considerar o quê? Que esse volume vai ser a área desse meu êmbolo multiplicado pelo deslocamento sofrido por esse meu êmbolo. Ou seja, H1 vezes a minha área 1 vai ser igual a H2 vezes a minha área 2. A questão já nos disse aqui os valores das áreas 1 e 2 e pediu aqui para que o nosso deslocamento 2 fosse 10 centímetros. No caso aqui eu não vou converter de centímetro para metro, pois assim eu já vou ter a minha resposta sendo dada em centímetros. Então vamos lá. O meu H1, que é o que eu quero encontrar, vai ser quem? H2 que multiplica a área 2 dividido pela minha área 1. O meu H2 ele quer que seja 10 centímetros, então vai ser 10 que multiplica quem? Vamos lá, a minha área 1 é 3 vezes 10 a menos 5 e a minha área 2, 3 vezes 10 a menos 3. Então, 6 vezes 10 a menos 3, dividido por 3 vezes 10 a menos 5. Então aqui você vai ter o quê? 6 dividido por 3 aqui dá 2. 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 5 dá 10 ao quadrado. Então aqui nós teríamos 2 vezes 10 a terceira centímetros. Que no caso aqui, então, a gente pode escrever o quê? Convertendo de centímetros para metro, basta eu dividir por 10, basta eu dividir por 100, né? Então aqui, se eu dividir por 100, eu tenho 20 metros.
E essa aqui era a resposta do item B da nossa segunda questão. Para a nossa terceira questão, nós temos o seguinte, ó. Um objeto homogêneo colocado em um recipiente com água tem 32% do seu volume submerso. Já em um recipiente com óleo, esse objeto tem 40% do seu volume submerso. Considerando a densidade da água igual a 1 grama por centímetro cúbico, determina a densidade do óleo em grama por centímetro cúbico. Aqui, a grande jogada vai ser você perceber o seguinte. O peso desse objeto, quando estiver na água, tem que ser igual ao empuxo que ele tem na água. E o peso desse meu objeto, quando colocado no óleo, tem que ser igual ao empuxo adquirido pelo óleo. Então perceba que eu tenho que P é igual ao E na água e que o P é igual ao E no óleo. Logo, isso significa o quê? Que o empuxo na água tem que ser igual ao empuxo no óleo. E qual é a fórmula do empuxo? A fórmula do empuxo é a densidade do líquido, nesse caso aqui a densidade da água, vezes o volume deslocado na água, vezes quem? A aceleração da gravidade. Isso aqui tem que ser igual a quem? A densidade do óleo, vezes o volume deslocado no óleo, vezes a minha aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade está comum aos dois lados, a gente pode simplificar. E com isso a gente conclui o quê? Que a densidade da água vezes o volume deslocado na água tem que ser igual a quem? A densidade do óleo vezes o volume deslocado no óleo. Então vamos pegar as questões, as relações. Eu tenho que a densidade da água vale 1 grama por centímetro cúbico. Eu tenho também que o volume deslocado na água vale 0,32 do volume total. E eu tenho que o volume deslocado no óleo vale 0,4 do volume total. Então vamos lá, eu tenho que 1 vezes na água 0,32 é igual a quem? A densidade do óleo, que é o que eu quero encontrar, vezes 0,4, que é o volume do meu objeto. Então aqui, densidade do óleo. Eu não repeti a letra V, porque o V de um lado vai cancelar com o V do outro. Então eu tenho que a minha densidade do óleo vai ser 0,32 dividido por 0,40. Logo aqui, a densidade do óleo vale quem? 0,32 dividido por 0,40 dá 0,8. No caso, como a densidade da água estava dada em gramas por centímetro cúbico, a densidade do óleo que eu encontro aqui também já vai estar em gramas por centímetro cúbico. Então, 0,8 gramas por centímetro cúbico. E essa aqui seria a nossa terceira questão. Na nossa quarta questão, nós temos o seguinte, ó. Um bloco de madeira de 1,5 kg flutua sobre a água com 60% do seu volume imerso. Um bloco de ouro é colocado sobre o bloco de madeira, fazendo com que este fique submerso. Mas o bloco de ouro permanece totalmente imerso, ou seja, ele fica totalmente fora da água. Logo, o empuxo que esse sistema está submetido é apenas um empuxo devido ao volume total desse meu blocozinho de madeira. E ele pergunta, qual deve ser a massa do bloco de ouro para que isso aconteça? Bom, levando em consideração a situação que nós tínhamos anteriormente, nós vamos ter o quê? Que esses empuxos vão ter que ser iguais na situação inicial e na minha situação final, né? Na minha situação inicial, o que é que eu tinha? Eu tinha que o peso desse meu objeto de madeira, que vai ser quem? A massa da madeira vezes a aceleração da gravidade. Isso tem que ser igual a quem? A 0,6 do volume desse meu objeto de madeira, multiplicado pela densidade do líquido dele, que ele desloca, vezes a minha aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade de um lado, novamente aqui, vai cancelar a aceleração da gravidade do outro lado. E com isso nós temos o quê? Nós vamos ter a seguinte relação. O volume do objeto de madeira vezes a densidade do líquido vai ter que ser igual a quem? A massa da madeira, que é 1,5, dividido por 0,6. Então eu tenho que o volume do objeto de madeira vezes a densidade desse meu líquido dá 2,5. Pronto, guardamos essa informação. Na segunda informação, o que é que eu vou ter? Eu tenho que o peso do meu sistema formado pelo objeto de ouro mais esse meu objeto de madeira tem que ser igual ao empuxo
agora gerado nesse meu novo sistema. Que vai ser quem? A massa do ouro mais a massa da madeira vezes a minha aceleração da gravidade tem que ser igual a quem? Ao volume deslocado, que agora é todo o meu volume do objeto de madeira, vezes a densidade desse líquido, vezes a minha aceleração da gravidade. Mais uma vez aqui, a aceleração da gravidade de um lado simplifica a aceleração da gravidade do outro lado. E com isso nós temos o que então? Que a massa... Vamos lá. Que a massa do ouro mais a massa da madeira, que a questão já nos deu, né? Que vale 1,5 mais 1,5. Tem que ser igual a quem? Perceba que só sobrou agora o produto, ó, do volume do objeto de madeira vezes a densidade do meu líquido, que a gente acabou de encontrar que vale 2,5. Então isso vai ser igual a 2,5. Logo, a massa do ouro aqui vai ter que ser quem? 1 quilograma. Vamos agora para a nossa quinta questão, que ela fala o seguinte. Em um tubo aberto, em U, contém 3 líquidos immiscíveis, ou seja, eles não se misturam, de densidade 0,8, 0,75 e 1 grama por centímetro cúbico. Sabendo que a superfície líquida livre dos líquidos encontra-se na mesma altura, e sendo 10 centímetros a altura da coluna do líquido 1, determine a altura do líquido 2. Então, só para ficar claro, esse daqui é o nosso líquido 1, esse daqui é o nosso líquido 2, e esse daqui é o nosso líquido 3. Então aqui, ó, eu vou escolher a seguinte alturazinha aqui, ó. Eu vou pegar essa altura. Por quê? Porque nós sabemos que para a mesma altura, nós sempre devemos ter a mesma pressão. Então, se eu considerar esse ponto aqui P e botar aqui desse outro lado um ponto Q, eu vou ter que a pressão no ponto P tem que ser igual à pressão no ponto Q. No ponto P, quem é que eu tenho? Meu tubo é aberto, então eu tenho a pressão atmosférica, que eu vou chamar aqui de P0, mais quem? A densidade do líquido 1 vezes a aceleração da gravidade vezes a altura do líquido 1. Isso aqui vai ser igual a quem? No ponto Q, o que é que nós temos? Ele também está aberto, então nós vamos ter a pressão atmosférica entrando, nós vamos ter a pressão devido a toda a coluna do líquido 2, então vai ter mais a densidade do líquido 2 vezes a aceleração da gravidade vezes essa altura H, que é justamente a variável que eu quero encontrar, mas também tem a pequena contribuição do meu líquido 3, que vai ser quem então? A densidade do líquido 3 vezes a aceleração da gravidade vezes a altura do líquido 3. Mas, professor, qual é a altura do líquido 3? Vamos lá, se eu estou pegando aqui a mesma altura em relação ao líquido 1, eu vou poder dizer o quê? Que essa diferençazinha aqui de altura é quem? É todo esses meus 10 centímetros tirado esse meu Hzinho aqui. Ou seja, a altura aqui do líquido 3 vai ser 10 menos H. Então, vamos lá. Ó. O P0 desse lado vai simplificar o P0 desse outro. Quando a gente faz isso, todos os 3 termos que sobram têm a minha aceleração da gravidade, que também ela vai se cancelar. Então, escrevendo aqui os valores que nos sobrou, nós vamos ter quem é a densidade do líquido 1. A densidade do líquido 1, a questão nos diz que é 0,8. Então, eu vou ter 0,8 vezes quem? A altura do líquido 1, 10. Isso aqui vai ser igual a quem? Quem é a densidade do líquido 2? A densidade do líquido 2 é 0,75. Então, 0,75 H mais quem? A densidade do líquido 3, que vamos fazer agora aqui a minha distributiva. A densidade do líquido 3, ele disse que é 1. 1 vezes 10 dá 10. Então, 10 menos quem? Menos H. Então, ó, 0,8 vezes 10 dá 8. Então, vamos só escrever aqui. 8 é igual a quem? 0,75 menos 1 dá 0,25 H. Mais 10. No caso aqui, menos, né? 0,75 menos 1 dá menos 0,25. Então, ó,
Esse camarada está negativo, vai para esse primeiro lado positivo. Esse está positivo, vai para esse outro lado negativo. Então, vamos lá, eu tenho 0,25H é igual a quem? 10 menos 8 dá 2. Então, essa minha alturazinha H vai ser quem? 2 dividido por 0,25. 0,25 é a mesma coisa de 1/4. Então, quando eu fizer isso, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, eu tenho que essa minha altura H vale quem? 8 centímetros. E com isso aqui a gente resolveu a nossa quinta e última questão da prova. E para finalizar ela totalmente, a gente tem apenas aqui o nosso desafio que está faltando. Quem é esse desafio? O desafio a gente tem o seguinte, ó. Distribua os números de 1 a 9 no quadro mágico 3×3, de modo que a soma dos números em cada linha, cada coluna e cada diagonal tenha o mesmo resultado, que é 15. Bom, ele já me disse qual é o valor da soma que eu tenho que esperar. Então vamos lá. Os maiores números que eu tenho vão ser quem? O 8 e o 9. O 8 e o 9 eu já sei que não vai poder ficar na mesma coluna, nem na mesma linha e nem na mesma diagonal. Por quê? Porque se eu fizer isso, 8 com 9 já dá 17, já estoura. Então vamos dar um chute inicial aqui, colocando o 8, o 9 nesse ponto e o 8 nesse ponto aqui. O próximo número maior que a gente tem vai ser quem? Vai ser o 7. 8 com 7 já daria 15, mas ainda teria uma coluna para eu poder pegar. Então ele também não pode ficar nem nessa coluna, nem nessa linha. Se com 8 já é isso, desse jeito, com 9 ele já vai estourar. Então ele também não pode ficar nessa linha, nem nessa coluna. Então o único local que sobrou para o 7 ficar seria nesse pontinho aqui. Então nós já temos aqui o 7. Pronto, já temos a posição do 9, do 8 e do 7. Vamos ver agora que... Vamos agora sair testando, né? Se eu colocar o 1 nessa casa, 9 com 1 dá 10, então para completar aqui faltaria o 5 para me dar os 15. 8 com 1 dá 9, para chegar a 15 eu precisaria de 6. Então aqui a gente já viu que não dá certo desse jeito, porque 9 com 6 já daria os meus 15, e ainda falta um númerozinho aqui. Então o 1 não pode ficar ali. Se eu pegar aqui o 2, 8 com 2 dá 10, então faltaria aqui o 5. 9 com 2 dá 11, então faltaria aqui um 4. 5 com 7 dá 12, então aqui faltaria um 3. 9 com 3 dá 12, então também já não daria mais certo, né? Porque precisaria de um 3 de novo. Então vamos botar aqui um 3. 9 com 3 dá 12. Então a gente já viu que o 9 e o 3 não podem ficar na mesma, né? Então vamos mudar aqui as posições, né? Se eu botar o 9 aqui e o 8 para cá, porque assim eu consigo colocar... Se eu colocar aqui o 3, 8 com 3 daria 11, então aqui precisaria apenas do 4. 9 com 4 dá quanto? Dá 13. Aqui seria o 2. 8 com 2 dá 10, então aqui seria o meu 5. 3 com 7 também dá 10, então o 15 aqui também está ok. 9 com 5 dá 14, então aqui precisaria de 1. E aqui no caso vai ser o 6, né? 8 com 9, com 6 dá 15. 7 com 2, 9, com 6 dá 15. 5 com 4, 9. Opa, deixa eu fazer aqui para vocês entenderem, né? Fazendo o teste dessa coluna. 8 com 1 dá 9, com 6, 15. O teste dessa coluna. 7 com 3 dá 10, com o 5 dá 15. O teste dessa coluna. 9 com 4 dá 13, com 2 dá 15. O teste dessa diagonal. 5 com 4, 9, com 6 me dá os 15. O teste dessa outra diagonal. 8 com 2 dá 10, com o meu 5 dá 15. E só falta agora testar as linhas, né? Ó. Aqui é do meio. 9 com 1 dá 10, com 5 dá 15. 7 com 2 dá 10, com 6 dá 15. E, ó, 3 com 4 dá 7, com 8 dá 15. Então, essa daqui é uma solução possível. Ela é a única solução que a gente tem? Não, até porque por simetria eu poderia trocar toda a posição dessa coluna
pela posição dessa coluna, que daria certo. Eu poderia trocar toda a posição dessa linha por a posição dessa linha, que daria certo. Então esse aqui é um problema que teria mais de uma solução. Bom, pessoal, o vídeo aqui de hoje era só a resolução dessa prova. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.